Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela inscrição no nosso canal. Espero que vocês gostem. É um canal bem... A nossa ideia é transformar o canal, deixá-lo bem interativo para vocês participarem, fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas com relação aos temas que serão propostos, inclusive sugerir novos outros, né? E já realizamos vários treinamentos, várias palestras no estado de Goiás e no Brasil sobre diversos assuntos relacionados à legislação tributária, ao direito tributário de um modo geral. E esperamos com esse canal, agora de maneira, através de vídeos, né, mais interativos, poder estar mais próximos de vocês através dessa pequena contribuição de nossa parte. E vamos lá então. A ideia nossa nesse pequeno encontro agora, né, vamos falar objetivamente, apenas apresentar aqui algumas noções introdutórias sobre um aspecto muito importante da legislação tributária dos estados, que se trata da substituição tributária pelas operações posteriores. Eu sei que é um tema complexo, extremamente vasto, muitas particularidades. A ideia seria a gente tratar agora sobre aspectos introdutórios, sobre o Instituto da Substituição Tributária. Nós pretendemos evoluir esse assunto em outros vídeos complementares a esses, até, quem sabe, montar um curso, né? Um curso falando sobre a substituição tributária. Bom, o tema surgiu por meio da Emenda Constitucional 3 de 93, que instituiu o parágrafo 7º ao artigo 150 da Constituição Federal. Esse assunto trouxe muitas discussões no Supremo Tribunal Federal e recentemente também tivemos outros julgados, recentes em 2016, por exemplo, envolvendo questões relacionadas à substituição tributária. Mas o aspecto mais importante que eu quero trazer para vocês é no que consiste a substituição tributária, né? Além de ser uma ficção instituída na legislação, por força, evidentemente, da promulgação da Emenda Constitucional 3 de 93, o objetivo é simplificar a arrecadação, tornando algumas operações sujeitas à incidência do ICMS mais fáceis de serem fiscalizadas pelos órgãos de fiscalização. Então, os estados, preocupando-se, portanto, com a evasão fiscal em relação a determinadas operações, então instituem, por meio de lei ordinária, a substituição tributária e acabam nomeando alguns contribuintes vinculados aos fatos geradores, vinculados a determinadas etapas da cadeia circulatória, a obrigação de reter o imposto sobre toda a cadeia subsequente sujeita ao ICMS. Como vocês sabem, o ICMS ele é plurifásico, né? Então ele incide em cadeia, então desde a produção, a industrialização, a distribuição, ao comércio e ao consumo. Em cada etapa do processo de circulação de mercadorias, incide o ICMS. Então, qual que é a lógica, portanto, da substituição? É simplificar essa arrecadação, permitindo que o Estado cobre o imposto de uma vez só. Então, se nós formos pensar em etapas, em 5 etapas de circulação do ICMS, o Estado receberia o imposto sobre a parcela que agregar ao custo de comercialização desse produto, de um determinado produto. Então, se a mercadoria fosse comercializada por R$50, por exemplo, então sobre cada etapa, agregando-se o valor de R$50, o Estado ia recebendo parcela desse imposto, fazendo o abatimento do imposto, a não cumulatividade, né, que tem como pressuposto a neutralidade parcial da carga tributária incidente nessa etapa, o Estado ia recebendo o imposto parceladamente. Com a substituição tributária, o que o Estado faz? Ele então estima qual seria o valor agregável nas etapas subsequentes da cadeia circulatória, cria-se um IVA, que é um índice de valor agregado, uma presunção de venda desta mercadoria em toda a cadeia circulatória. E a partir daí ele cobra o imposto. Então, aqueles contribuintes daquela cadeia subsequente, após a indústria, por exemplo, ou após o substituto, já estaria com o imposto totalmente pago. É nesse sentido que consiste a substituição tributária.
que consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto sobre operações subsequentes. É nesse sentido que significa a substituição tributária pelas operações posteriores. A retenção, a apuração e pagamento. É feito de maneira instantânea. Então, nomeia-se o substituto, que presumidamente retém o imposto que seria comercializado sobre a mercadoria, pelo valor da mercadoria que seria comercializada até a etapa final de consumo daquele produto. E é feito instantaneamente, portanto, a retenção, a apuração e pagamento do imposto. Então, toda aquela cadeia subsequente, aquelas várias fases que existem no processo de circulação normal de determinada mercadoria, a lei, portanto, nomeia um substituto que faz a retenção de toda a cadeia subsequente. Nesse sentido, o contribuinte substituído, ao revender o seu produto, ele vende a mercadoria sem nenhum imposto destacado no documento fiscal. Nesse sentido, constitui a modalidade substituição tributária pelas operações posteriores. Recentemente, em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou uma questão muito importante, afetando os contribuintes substituídos, permitindo com que eles pudessem fazer o ressarcimento do imposto que foi pago antecipadamente, na hipótese de terem vendido o produto abaixo desta base de cálculo presumida. Então, por exemplo, uma operação em que a lei nomeou a indústria de cerveja substituta sobre um determinado produto no valor de R$2, e essa mercadoria acabou sendo revendida lá na ponta, lá no varejo, lá no supermercado por R$1,50, essa diferença entre R$2, cujo imposto foi retido, e o R$1,50, cujo preço foi revendido, esses 50 centavos permite com que o substituído aplique a alíquota interna prevista sobre essa mercadoria e faça o ressarcimento do crédito. É nesse sentido, portanto, que funciona o ressarcimento da substituição tributária na hipótese em que o contribuinte substituído venda a mercadoria abaixo do valor de base de cálculo presumida. É uma das hipóteses. Nós vamos tratar dessas várias outras hipóteses de ressarcimento do ICMS pago substituição, os fatos geradores da substituição, a base de cálculo da substituição tributária, as modalidades previstas na legislação, como que os estados praticam a substituição tributária, quais alíquotas incidentes sobre essas operações, várias outras formas de ressarcimento, formas de contabilização desses valores nos livros de apuração dos contribuintes substituídos, hipóteses de ressarcimento, de devolução, transferência desses créditos, enfim. Trataremos esses aspectos em outros blocos. Mas o aspecto mais importante que eu gostaria de deixar para vocês é no que consiste a substituição: retenção, apuração e pagamento sobre operações internas subsequentes. Ou seja, o substituto retém o imposto sobre a alíquota prevista na operação interna no estado onde a mercadoria será consumida. É esse o ponto fundamental da substituição tributária. Agradeço a atenção e estaremos atentos para a nossa próxima reunião, onde nós trataremos o segundo bloco sobre a substituição tributária. Falaremos sobre base de cálculo, fato gerador. Vamos falar sobre fato gerador e base de cálculo. Depois nós falaremos sobre ressarcimento. Obrigado a todos